Hoje nós vamos falar também de um assunto intrigante, mas que é comum, infelizmente, entre nós. Nós vamos falar sobre o tráfico internacional de pessoas, inclusive de crianças, que ainda é uma realidade. É uma realidade invisível, mas que acontece. A prática tem crescido nos últimos anos devido a vários fatores que existem e que não foram superados. Por exemplo, a guerra, a intensificação do fluxo de refugiados, as pessoas fugindo do horror das guerras, da escassez econômica, da pobreza, as pessoas em busca de melhor vida, de melhor qualidade de vida, infelizmente se perdem no tráfico que rodeia a muitas delas. Alguns outros fatores também influenciam nessa questão. Nós podemos citar a instabilidade política e econômica, a globalização com a abertura de fronteiras e integração dos espaços geográficos mundiais, aumento das desigualdades socioeconômicas, os desastres também naturais, ineficácia das leis e o desinteresse dos estados e autoridades responsáveis, preconceitos relacionados com gênero, raça e cultura também, geram milhares de possíveis vítimas para os atentos olheiros das redes criminosas. Os grupos envolvidos no recrutamento de mulheres, geralmente em países e regiões mais pobres da Terra, buscam nas vítimas mais vulneráveis que se encontram em condições sociais de desigualdade, em áreas pobres e periféricas dos centros urbanos ou em zonas rurais, onde há pouco acesso às informações. Os aliciadores aproximam-se das vítimas, muitas vezes através de parentes e amigos. São homens e mulheres de boa aparência que ostentam poder econômico, prometem grande vantagem e possuem alto nível de escolaridade, seduzindo com promessas de melhores condições de vida através de um emprego em outro país ou ainda de prostituição lucrativa e até mesmo de casamento com o estrangeiro. Os tratados internacionais são de fundamental importância no combate ao tráfico de pessoas, baseado nos direitos universais solidificados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Os países signatários se responsabilizam a cumprir o que for determinado através de sua livre manifestação da vontade e no exercício de sua soberania. A respeito de tráfico de mulheres, os tratados foram avançando na abordagem do tema, considerando o Protocolo de Palermo do ano de 2000, e o instrumento que é um instrumento mais importante, mais abrangente na conceituação do que seja tráfico de mulheres, além de outras importantes determinações. Essa é uma introdução, onde eu fiz uma análise do que acontece atualmente e como as vítimas são envolvidas. Mas essa é uma história também muito antiga, uma história que remonta à história humana ao longo dos tempos. E eu começo falando aqui sobre a escravidão humana, que serviu como base econômica de muitas culturas e nações, como, por exemplo, a civilização romana e mesmo o Império Brasileiro. Pessoas foram comercializadas para diversos fins, com o trabalhador na colheita, na pecuária, na caça, nos trabalhos domésticos, guerras e práticas sexuais, vitimando especialmente pessoas do sexo feminino. A violência contra a mulher ocorre das mais diversas formas, como, por exemplo, assédio, violência psicológica, patrimonial, agressão de companheiros, ex-companheiros ou familiares em geral do sexo masculino. Perseguição, agressões verbais, racismo, exploração sexual e feminicídio. Isso também sempre ocorreu. Essa triste história
não é de hoje, remonta também a longínquos tempos. A exploração sexual e a escravidão das mulheres é reconhecida como uma das práticas mais recorrentes também nos dias atuais. Conforme dados da Organização Internacional do Trabalho, disponibilizado no Manual de Projeto Combate ao Tráfico de Pessoas de Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, destinados àqueles a quem cabe a tarefa de investigar, prender, acusar e julgar os traficantes, estima-se que cerca de 2,4 milhões de pessoas no mundo foram traficadas para serem submetidas a trabalhos forçados, sendo que 43% dessas vítimas submetidas à exploração sexual. A distribuição do lucro gerado por essa atividade nos países industrializados é de 15,5 bilhões de dólares, ficando de mais valores sendo distribuídos pela Ásia, com aproximadamente 9,7 bilhões de dólares, países do leste europeu com 3,4 bilhões de dólares. Oriente Médio com um valor de 1,5 bilhões de dólares. América Latina com a soma de 1,3 bilhões de dólares. E África ficando em torno de 159 milhões de dólares. A Organização Internacional do Trabalho ainda estima que para que cada ser humano transportado ilegalmente de um país para o outro chega a 13 mil dólares por ano, podendo chegar até a 30 mil dólares no tráfico internacional. São esses os números mais recentes, né, que a Organização Internacional de Saúde apresenta sobre o tráfico internacional de pessoas, notadamente a de mulher. Então, é um mercado que movimenta valores assim expressivos. E por isso esse mercado, infelizmente, é tão atuante. Mas voltando nesta problemática, pessoal, foi mesmo a partir do século XIX que surgiram os primeiros tratados visando a proscrever o infame comércio escravagistas do direito das gentes, como foi o Tratado de Paris entre Inglaterra e França, sobre o tráfico de pessoas da raça negra e sua escravidão em 1814. O comércio de pessoas passou a ser visto como algo desumano, como algo cruel, e começou a ser reprovado, principalmente pelos pensadores europeus e grandes filósofos da época, com campanhas abolicionistas que foram sendo propagadas e influenciando a sociedade no mundo em busca da abolição. Podem ser citados ainda, nesses primeiros desenvolvimentos de proteção internacional, o Programa de Ação para a Prevenção da Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia, lançado pela ONU em 1932, e a Convenção Internacional relativa à expressão do tráfico de mulheres maiores, firmada em Genebra, a 11 de outubro de 1933, elaborada pela Liga das Nações, e também, posteriormente, foi criado o Protocolo de Emenda à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, promulgada no Brasil em 1934, e a Convenção também Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres em 1947. E, por último, a Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio em Lac Saucers, Nova York, no ano de 1949. Então, a gente vê aqui a comunidade internacional se movimentando, né, na expectativa de fazer cessar esse tráfico. É um procedimento muito difícil, é bem complicado, embora os países tenham aderido a esses acordos, a esses tratados internacionais, a luta é constante, a luta não para. Eu citei aqui anteriormente a quantidade de bilhões de dólares, né, que são movimentados tendo em vista esse crime praticado.
De outro lado, também, pessoal, a Convenção de 1949, no seu artigo 1º, diz que os estados comprometem-se em punir toda pessoa que aliciar, induzir ou desencaminhar e explorar para fins de prostituição outra pessoa, ainda que com seu consentimento. E no seu artigo 2º, detalha as condutas de manter, dirigir, ou dar ou tomar de aluguel, total ou parcialmente, um imóvel ou outro local para fins de prostituição de outrem. Também o Estado brasileiro, né, aceitou e assinou esse tratado internacional na medida que essas condutas que eu acabei de falar, elas são tipificadas como crimes. Falando um pouco desses tratados internacionais que foram um fundamento para a legislação brasileira, passo também a fazer uma análise do tráfico de mulheres e o direito brasileiro. Frente a esta realidade global, o Estado brasileiro se viu imbuído de ações para o enfrentamento do tráfico de pessoas desde o ano 2000, após a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transacional relativo à prevenção, repressão e punição de tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. No mesmo ano, em dezembro, o governo brasileiro realizou um seminário internacional em Brasília para discutir o tema do tráfico de pessoas sobre a ótica do Protocolo de Palermo, juntamente com a União das Nações Unidas. Desse encontro, através do acordo multilaterais, surgiu o projeto elaborado, assinado em 18 de dezembro do ano de 2001, com validade de 1 ano e possível prorrogação, que teve como objetivo garantir o avanço na implementação das ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas, acompanhado pela Secretaria dos Direitos Humanos e coordenado pela Secretaria Nacional da Justiça, garantindo a implementação de ações como o tráfico de pessoas. Em 1940, o Código Penal brasileiro tipificou, em seu artigo 231, o tráfico internacional de mulheres como promover ou facilitar a entrada no território nacional de mulher que nele venha exercer a prostituição ou saída de mulher que vai exercê-la no estrangeiro, alterado em 2005 através da Lei 11.106 de 8 de março de 2009, pela Lei 2015 de 7 de agosto de 2009, tipificando o crime de tráfico internacional de pessoas. Desta forma, promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual, reclusão de 2 a 6 anos. E de outro lado, também a Lei 13.344, de outubro de 2018, que ficou em vacatio legis por 45 dias, surgiu com os aspectos penais e extrapenais, alterando a Lei 12.015, com entendimento mais amplo, revogando os artigos 231 e 231 do Código Penal brasileiro, referente ao tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, apresentando alguns princípios específicos e direitos inovadores para o Estado no arcabouço preventivo e operacional, entendendo-se que enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a prevenção e a repressão desses delitos, bem como a atenção às suas vítimas. Apesar de todo esse arcabouço político, né, e o encaminhamento das legislações a nível internacional e até mesmo no Estado brasileiro, o tráfico de pessoas no século XXI acentuou de maneira alarmante,
com a globalização, devido principalmente ao intenso fluxo de pessoas nas fronteiras Tecnológico. e ainda aos avanços tecnológicos, que facilitaram o acesso às informações de forma mais célere, dando origem ao fenômeno das redes sociais. Algo quase impensado nos dias de hoje, onde a maioria das vítimas são mulheres e crianças, que são traficadas para diversos fins, que vão de crianças soldadas, drogadas à escravidão sexual. Para combater esse problema que se espalha por todo o Estado na atualidade, o gênero feminino deve estar no centro da discussão, por ser a maior vítima. Sobre esse aspecto, Damásio de Jesus vai dizer que o problema do tráfico não é motivo, é uma forma moderna. O problema do tráfico não é novo, é uma forma moderna de escravidão, que persistiu durante todo o século XX. Esse problema antigo, que o mundo democrático ocidental pensava extinto, de fato nunca acabou. O combate ao tráfico em sua nova configuração deve alinhar com a garantia dos direitos fundamentais da mulher. Outro problema também enfrentado ao tráfico de mulheres está relacionado com as condições das equipes policiais e o direcionamento das mesmas nas investigações. Estas geralmente são insuficientes para a investigação de crimes internacionais. Com toda a boa vontade que eles têm, né, a estruturação é muito pequena para combater esse tipo de crime. E as prioridades das investigações são determinadas pela importância dos crimes, sendo priorizada aqueles crimes que, por questões culturais e políticas, são considerados mais relevantes, como, por exemplo, o tráfico de drogas, homicídio e terrorismo. Além disso, tem a recusa da vítima no depoimento, e isso prejudica a fase investigativa das operações. A fase da persecução criminal é dividida em duas fases. A primeira, que é a inquisitiva, e a segunda, que é o inquérito policial. Cabe ao Estado indicar a persecutio criminais para apurar, processar, fazer valer o direito de punir. Com parcos elementos probatórios colhidos, o Estado torna-se impotente para uma atuação repressiva, o que seria muito necessário nesse caso. Então, pessoal, assim, a título de comentário e a título de conclusão com relação a essa fala minha, eu queria dizer que a compreensão desse fenômeno do tráfico de mulheres e a sua abordagem é multidisciplinar, né? Porque a gente fala assim de aliciadores, meios de tráfico, funcionários corruptos, legislações nacionais e internacionais, discriminação contra o gênero feminino, economia mundial, barreiras diplomáticas e cooperação internacional, que é de fundamental importância para o seu enfrentamento. Então, são várias frentes, né? Há realmente essa questão multidisciplinar que dificulta o combate a esse crime. A prevenção é uma das maneiras mais eficazes no combate ao tráfico. E, para isso, a presença de ações que contemplem a reinserção de mulheres na população produtiva do país, garantindo seus direitos trabalhistas e protegendo seus direitos humanos, criando campanhas informativas sobre a realidade de vítimas do tráfico, conscientizando as vítimas em potencial opinião pública, para que denunciem, pois o crime é invisível, velado pela imigração e difícil de ser caracterizado e identificado, dentro de um contexto global de constantes saídas e entradas de pessoas por tantos aeroportos, portos e fronteiras do mundo. E a sociedade civil
precisa se engajar nessa luta. Eu acredito, por fim, que a mentalidade patriarcal machista, que ainda permanece na atualidade, de grande maioria das culturas e das sociedades, favorece o crescimento do tráfico de mulheres também, uma vez que estas são vistas como meras mercadorias para criminosos e objetos de prazer por seus clientes. Muitos destes coniventes com a situação análoga de escravidão em que se encontra. Em um mundo em que a maioria das pessoas são homens, os direitos relacionados ao gênero feminino devem ser defendidos à luz dos direitos humanos, resistindo às exclusões e cobrando do governo equanimemente nas garantias e conquistas em todas as áreas e camadas da sociedade, para que a reivindicação na igualdade de gênero não seja fragmentada pela discriminação. É isso, né, que eu tinha para falar sobre esse assunto. É um crime invisível e é primordial que nós estejamos atentos, atentos aos sinais, que sejamos previdentes, falando e comunicando às pessoas, notadamente aquelas que passam por estas situações que eu elenquei aqui, que fiquem atentos, que não existe vida fácil, que a nossa vida é uma vida de trabalho, é uma vida de luta, né? No anseio de conquistar dias melhores para todos nós. Muito obrigada.